vamos realizar. A propósito disso, e até aproveitando aí a circunstância de que as duas revistas que a senhora mencionou têm nomes que têm um certo caráter de humor e de ironia que muitas vezes a esquerda perdeu, como é o caso de Zero à Esquerda, se é que eu entendi bem, a revista Praga. Anuar aí de pergunta daqui de São Paulo, se a senhora acha que o marxismo ainda é um guia para a ação prática e teórica, e eu acrescento um dado que é de uma entrevista que a senhora deu também há bastante tempo. A senhora falava que queria instituir na Secretaria da Cultura a modalidade do chefe Guarani. Então eu queria entender se esse chefe Guarani que a senhora disse, se a senhora explicar um pouquinho isso, porque é muito interessante a explicação, tem alguma coisa a ver com o marxismo? Não. É o seguinte, eu vou ao Marx daqui a pouquinho, eu vou ao marxismo daqui a pouquinho. Deixa eu explicar o chefe. Primeiro nos índios, né? Vamos aos índios primeiro. Há um antropólogo extraordinário, que morreu muito jovem, chamado Pierre Clastre, que escreveu, ele fez pesquisas etnográficas com os índios Guarani, escreveu sobre eles, escreveu um livro extraordinário chamado A Sociedade contra o Estado, né, em que ele procura mostrar que sempre que se estudam os índios, é dito que os índios não têm Estado, não têm mercado, não têm escrita, não têm isso, não têm aquilo. E o que ele procurou mostrar, através do estudo antropológico, é que os índios são contra. Não é que eles não têm. Eles são contra o Estado, eles são contra o mercado, eles têm uma outra maneira de se organizar. Bom, e tem a figura do chefe Guarani. Então, para garantir que o Estado não nasça, para garantir, portanto, que não surja um poder separado da sociedade e que de cima e de fora governe a sociedade, o que é que os índios Guarani instituíram? Eles instituíram um tipo de chefia que opera da seguinte maneira. Então, o chefe tem uma obrigação. Todos os dias, ao cair da tarde, ele vai no ponto mais alto da aldeia, e de lá ele faz um discurso, na primeira pessoa do singular. Eu sou formidável, eu sou maravilhoso, eu sei tudo, eu ganho todas as guerras. Grande caçador. Grande caçador. A condição é que ninguém escute. Então, a tribo continua nos seus afazeres, cada um fazendo o que tem que fazer, e o chefe está lá. Ele fala, se autoelogia, ele é o máximo. Ninguém escuta, ninguém presta atenção. Ou seja, a sociedade admite que há um chefe, mas ele é aquele que fala, né? Mas o chefe tem mais uma função. O chefe tem que trabalhar bastante, caçar muito, pescar muito, ter muitas mulheres para fazer muito artesanato, porque ele tem que dar presentes para a tribo. Então, ele presenteia a tribo sem cessar, né? Porque ele tem que retribuir para a tribo o fato dele ser chefe. Então, ele deve à tribo a condição de chefia. E a chefia é não ser ouvido. Então, quando eu dizia que eu queria ser chefe Guarani, era nesse sentido, né? E aí, respondendo em que Spinoza adianta, o poder é imanente à própria sociedade. E você deve lutar, e acho que essa é uma boa direção para pensar uma nova oposição, você deve lutar para que desse poder social não se destaquem poderes transcendentes que dominem de fora a própria sociedade, né? E não tem importância que haja alguém em quem se encarne o poder separado, Desde que ele sob a seja um chefe condição Guarani. de que ninguém o escute, né? E nessa fórmula Guarani, aonde que entra o tal do marxismo? Bom, então agora é outra coisa. Então, Fernando Henrique às lembremos... vezes não parece um chefe Guarani, não? Fernando Henrique às vezes não parece um chefe Guarani? Não, ele não é um chefe Guarani. Não estou dizendo que ele tenha muitos presentes Não, a dar para não. mas Ele eu digo quanto no seu ouvido. ele não é um chefe Guarani, Ele que é o porque a som. instituição na qual ele se encontra não permite a ele ser um chefe Guarani, na medida em que o Estado é um poder destacado e separado da sociedade civil, né? Então, mesmo que ele quisesse ser um chefe Guarani, não podia, porque a instituição na qual ele está não permite essa chefia, né? Bom,
Então, uma das coisas mais importantes que eu acho que há no pensamento marxista é a ideia de que o Estado separado, ele existe porque há a luta de classes. E é a forma da classe dominante exercer o controle total sobre a classe dominada. Tanto assim que Marx, qual era a utopia emancipatória? Né? Que haveria um instante em que o capitalismo seria superado, não haveria classes, não haveria luta de classes, não seria necessário o Estado. E haveria um momento em que seria preciso desmanchar o Estado. E quem desmancharia isso seria o proletariado com a sua ditadura. Né? Ora, essa ideia de abolir o Estado reencontra a ideia guarani de não deixar o Estado surgir. Né? Então, você tem lá no início uma sociedade que se organiza para que o poder estatal não se constitua e uma outra que teve como utopia emancipatória que, chegado ao fim, ela aboliria o Estado. E nós estamos bem no meio do caminho. Nós estamos no meio do caminho. Agora, é claro que Marx tal e qual não é possível. E ele próprio sairia do túmulo e viria aqui dizer, não é possível uma coisa dessa. Né? Mas a partir do marxismo, sim,